Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos. É com muita alegria que eu venho aqui gravar esse vídeo, né? É um assunto que particularmente eu gosto bastante. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do namoro, tá? Eu vejo que é um assunto importante, um assunto que nós precisamos trabalhar de forma urgente e há muitos anos trabalhando com jovens, né? Eu fui líder de jovens durante muito tempo. E a gente sabe como isso é um assunto como esse é um assunto que tem necessidade de ser tratado, trabalhado, entendido à luz da Bíblia, né? Então é importante a gente compreender, a gente vai desenvolver algumas coisas aqui que eu acho interessante, tá? Primeira coisa, gente, eu queria ler um texto, tá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. Eu acho esse texto interessante, esse texto trata da criação, né? Deus está desenvolvendo a criação de todas as coisas, ele faz o homem e Deus tem uma constatação em relação ao homem. Gênesis 2:18 diz assim, ó: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. A palavra só aqui, querido, nós podemos entender a questão de solitário. Deus está olhando para toda a criação, né? E Deus está dizendo o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Vamos continuar a leitura para que a gente possa entender melhor aquilo que Deus está querendo falar. Tá? Ele diz assim, ó: Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor, Deus, formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão aqui está dando o nome, né? Não só dos animais, mas de tudo aquilo que Deus colocou. E Adão pôs os nomes de todo o gado, aves dos céus e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Porquanto deixará o homem pai e mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Querido, eu acho esse texto interessante, né? É um dos textos que me chama bastante atenção, é um dos textos que nos traz clareza em relação ao propósito de Deus, em relação àquilo que é o desejo de Deus. Eu acho interessante porque, depois de cada etapa da criação aqui, né, nós vemos a Bíblia afirmando, e viu Deus que era bom. Todas as coisas que Deus faz, a Bíblia diz, viu Deus que era bom. Mas quando ele fez o homem, Deus declarou algo interessante. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. A palavra solitário. Então Deus está olhando todas as coisas e o único momento em que o Criador reconhece que algo que ele fez não está bom, irmãos, eu quero que você entenda, quando ele está dizendo que não está bom, ele está dizendo que não está completo, né? Foi quando ele disse: não é bom que o homem esteja sozinho, tá? Então, gente, aqui o próprio Deus constatou isso, né? Sabe o que eu acho interessante, meu amado? Que Deus, ele vinha, né? A Bíblia diz que ele vinha falar com Adão na viração do dia. Deus tinha um relacionamento profundo com Adão, né? Quando você olha todo esse propósito, Deus tinha um relacionamento muito fundo, muito profundo com Adão. Mas Deus está olhando que ele está dizendo o seguinte: não é bom que ele esteja só. Mas ele não estava só, né? Estava só porque não tinha nenhuma esposa, não tinha alguém. Mas ele tinha o Deus Todo-Poderoso ali. Mas Deus estava olhando para ele dizendo o seguinte: tem algo que eu não vou suprir, né? Tem algo que eu preciso que alguém supra, né? Que alguém vai trabalhar com você. Deus está dizendo: tem algo que você vai ter alguém para suprir essa necessidade sua, desse relacionamento. Então eu acho isso muito interessante, querido. E a constatação de Deus é: não é bom que você fique sozinho. Sabe, irmão, quando eu olho essa afirmação de Deus, eu acho muito interessante. Deus não fez ninguém para viver sozinho, salvo eunucos, né? Existem pessoas que não têm essa necessidade de nenhum tipo de relacionamento, né? Mas assim, se tratando do normal, né? Que a gente pode dizer assim, do natural, é que as pessoas possam se relacionar umas com as outras. Deus não fez ninguém para ficar solitário. Sabe, querido? A ideia de Deus não é que houvesse solidão, no que você ficasse sozinho, que você vivesse triste. Sabe, irmão, Deus se importa. Deus se importa, querido.
Deus se importa com o relacionamento, Deus se importa com o seu coração, Deus se importa sim com tudo aquilo que é, né, a sua vida sentimental. Deus se importa com você, querido, isso é fato, né? Deus está olhando e está dizendo, não é bom que o homem fique solitário, não é bom. Então o planejamento de Deus desde o começo, querido, era que sim, o homem pudesse ter um relacionamento, o homem pudesse ter alguém do seu lado, pudesse ter um relacionamento diferente. Isso é um planejamento da parte de Deus. E isso é interessante você pensar. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o que falava com Adão, né, o que tinha um relacionamento. Porque se você for pensar, Adão era pleno, querido. Adão era alguém, irmãos, que ele tinha a plenitude. O pecado não tinha entrado na vida dele ainda. Ele tinha um relacionamento com Deus. Mas Deus está dizendo o seguinte: falta alguma coisa, né, irmão? Então, querido, eu quero dizer para você, você que ainda pensa em namorar, você que, né, quer casar, constituir uma família, eu creio que é um planejamento no coração de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Tem um texto lá no livro de Salmos, Salmo 68:6, diz assim: Deus faz que o solitário viva em família. Família. Eu acho isso muito forte. Porque o propósito de Deus não é que o solitário fique sozinho, mas que o solitário viva em família. Existe um projeto de Deus, querido, né? Contra essa solidão que o homem vive, contra essa solidão que o homem, né, muitas vezes tem dentro do seu coração. O projeto é que ele vive em família, que ele construa algo para que ele possa ser feliz. Esse é o planejamento de Deus, querido. É o projeto de Deus. É Deus quem faz que o solitário habite em família. Então isso é importante. Deus não fez o homem, irmão, e a mulher para ficar sozinho, querido. Deus fez, na verdade, para que eles pudessem habitar em família, para que eles pudessem estar bem. Esse é o grande planejamento de Deus, né? Eu acredito assim, existia algo que estava incompleto, a gente pode dizer assim. Tudo que Deus fez, que é maravilhoso, Deus é poderoso e Deus sabe muito bem o que ele faz. Mas existia algo que ele mesmo detectou. Ele olha e diz, está incompleto, né? Eu acho o Sidney Sampaio, ele fez algo muito interessante. Na verdade, ele fez um poema, né, que o Cláudio Duarte acabou replicando. Eu acho muito interessante. Eu vou estar lendo esse poema com você. Eu achei ele muito engraçado. A ideia dele é a seguinte: poema de Sidney Sampaio. Diz assim, ó, Sidney Moraes. Ele diz assim, ó: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhe parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, conhecemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce e leão. Adão andava inspirado, foi mesmo abençoado com tanta imaginação. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E o Senhor, de mais atento, sondando-lhe o coração, sentiu que era preciso dar um fim na solidão e disse: Adão, filho querido, não quero ver-te só. Far-lhe-ei uma companheira, uma joia de primeira da costela e não do pó. E pondo-se em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus lhe cerrou a costela, pondo a carne no lugar. E assim fez ele a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já havia cicatrizado. Então Deus trouxe a varoa entregando a Adão e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo machista e corriqueiro que o homem é mais importante do que porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há também homens que falem e há quem acredite que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida dois. Para ser feliz, não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem e o melhor do homem é a mulher. É muito interessante, porque é uma realidade, né? Existe algo cômico, mas é a realidade. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, Deus fez o homem para completar a mulher, completando o homem, né? Deus está dizendo, não é bom que o homem seja só. Eu sei que é engraçado, mas na verdade é isso que Deus está falando. Não é bom que o homem esteja só. Havia um planejamento no coração de Deus, querido, para que a gente pudesse ser feliz, né?
dentro dessa plenitude daquilo que ele estabeleceu, e é algo que nos completa. Então, dentro desse propósito, a gente precisa entender melhor como fazemos as nossas escolhas, né? Porque se você vai ter alguém, e eu acho isso importante a gente compreender, como que nós vamos fazer as nossas escolhas? Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai. Nós que somos cristãos, eu acredito que eu estou falando com cristãos, né? Você não vai namorar para passar tempo, né? Você não vai se relacionar para passar tempo. O planejamento do cristão não é esse, né? Você não vai lá pensando, se der certo eu tô junto, se não der certo eu largo e pronto, acabou e vamos ver o que vai dar. A realidade é que todas as vezes que a gente vai se relacionar, a gente pensa em algo fixo, firme, né? Por isso que a gente trabalha muito na questão do critério de escolha. A gente tem que ter o critério, né, irmão? Eu brinco que eu tenho muitas pessoas hoje que não tem nenhum tipo de critério de escolha, nada, né? Tem gente que tá tão a perigo, tão a perigo, tão a perigo, irmão, que eu ouvi muitos, na minha infância, alguém dizendo que o urubu na guerra era frango. Irmão, que situação. Então, assim, tem muita gente que ele está dizendo, eu não vou descartar. Então, ele não tem critério nenhum de escolha, nenhum. Não tem nenhum tipo de critério. E aí a gente vai escolhendo só pela necessidade, a gente vai ter problema com isso, né? Eu falo que pessoas não têm critério na escolha, e eles começaram lá, no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Né? Eles começaram assim, orando a Deus. Depois eles passaram para o Salmo 70. Eles, apressa-te, ó Deus, em livra-me, em livrar-me, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Apressa-te, Senhor, em meu auxílio. Tem gente que está orando assim agora. Ele começou com paciência, agora está dizendo, apressa-te, ó Deus. E a gente brinca, querido, que depois eles pulam lá para João 6,37. O que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. A gente brinca, irmão, mas é uma realidade. Tem gente que está assim, querido. Ele está dizendo, quem vem a mim de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então, irmão, eu fico pensando, não tem critério nenhum de escolha, né? A gente brinca, mas é algo sério. Porque as pessoas elas estão tomando decisões em relacionamentos e, infelizmente, eu vejo muitos divórcios hoje, por quê? Porque o divórcio ele começou no relacionamento do namoro, né? Existiam sinais, existiam, né, formas que o dia a dia mostrava, né? As atitudes mostravam. E as pessoas, infelizmente, elas não queriam ver os sinais e elas estavam naquela. Vamos ver o que vai dar. Irmão, é perigoso demais esse negócio de vamos ver o que vai dar, porque isso vai trazer problema, né? Isso vai nos levar a uma situação que amanhã ou depois nós vamos nos arrepender. E casamento é sério, querido. Quando a gente pensa na questão do casamento, Deus não fez ninguém para se divorciar. Não. O propósito aqui não é falar de casamento, querido, mas a Bíblia diz: o que Deus uniu não separa o homem. O grande propósito, querido, é quando você entra na aliança matrimonial, é que você não se separe, né? Que você viva essa aliança, que você entenda isso. A aliança, irmão, ela é para ser cumprida. A aliança, querido, ela é para ser honrada. Então, você tem que prestar muito atenção nos sinais do namoro, para que você não tenha nenhum tipo de problema e amanhã ou depois você não desanime e volte para trás. Então é importante a gente compreender essas coisas, tá? E, irmãos, dentro desse critério, eu acho interessante entender o quê? Havia uma ideia, eu acredito, uma ideia errônea, né? Talvez até isso foi passado, isso foi alimentado, mas uma ideia de que Deus ele vai trazer a mulher ou o homem para o ser humano. É Deus quem vai casar você. E eu acho isso muito difícil, porque, querido, aí tem muitas pessoas, né, que usam essa situação do que Deus uniu, não separe o homem. Aí eles dizem, não, quem deu para mim no casamento foi Satanás, não foi Deus, não. Esse aqui veio direto do inferno. E não é assim, né, irmão? A verdade é que a questão é a escolha nossa, né? Deus, querido, ele não fez, não juntou pessoas. O que Deus fez foi o casamento. E não importa, irmão, se for o padre que fez, se for o pastor que fez, a partir do momento que você está entrando no casamento, você está entrando numa instituição que Deus fez, ele abençoou e ele trabalhou. O texto de Gênesis que a gente leu diz que Deus uniu, não separa o homem. O texto de Gênesis mostra também o que? Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, querido, você está saindo de um relacionamento profundo da sua família, né, para você entrar no mais profundo, que é uma só carne com a sua esposa. Então a ideia é o que, irmão? Não se separar. Então, querido, é importante a gente compreender o que nós fazemos as escolhas. É você, irmão. É você que escolhe. A Bíblia vai deixar bem claro que é você que escolhe. Irmãos, mas pastor, eu orei tanto para Deus me abençoar nessa área, né, para mim fazer uma escolha correta. Amém, eu creio nisso. Eu creio, querido.
Eu creio que é importante a gente orar. Eu creio, irmão, que é importante a gente buscar a direção de Deus para que a gente possa ter esse propósito e ter esse reconhecimento daquilo que Deus quer. Você está entendendo? Mas, irmãos, é fato que você vai entrar. É você que vai escolher. Né, irmão? É você. Tem um texto que eu acho interessante, né? Ainda que Deus nos ajude nesse critério de escolha, mas eu acredito assim, porque, irmão, a gente escolhe errado às vezes, né? E isso é complicado. Eu acredito que a gente deve buscar a direção de Deus na questão de escolha, que a gente deve buscar sim, né? Ajuda de Deus em relação a isso, mas é fato que quem vai escolher é você e não é Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz assim: a mulher casada está ligada pela lei em todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Ele diz, contanto que seja no Senhor. Irmão, é fato que no caso de viuvez, né, ele diz, você está livre para casar com quem quiser. Agora, querido, deixa eu dizer, se uma pessoa que está viúva, né, e ela vai escolher um outro namorado para depois casar, ela está livre para casar com quem quiser, nós devemos entender, então, que uma pessoa que também nunca casou, né, que nunca se relacionou, ela também está livre para casar com quem quiser. E quando a Bíblia fala com quem quiser, irmão, é com quem você quiser mesmo. Porque se você quiser escolher uma pessoa totalmente torta, Deus não vai entrar, não vai fazer na marra, querido. Você, né, estar ali e pronto, não quero que você namore, não quero que você case com essa pessoa, não. Por isso que você vê muitos casamentos, né, que estão dando errado, estão fora do padrão de Deus. Então Deus respeita, né? O livre-arbítrio nos mostra isso. Deus respeita aquilo que é todas as atitudes, né? Então, assim, o ser humano ele está livre para casar com quem quiser. Ele faz uma restrição, né? Ele diz, contanto que seja no Senhor. Então, querido, ele está dizendo, tem um critério de escolha, você não pode buscar lá fora, no arraial lá fora, tem que ser no Senhor, e isso é importante. Mas a questão, querido, é fato. Se a gente for parar para entender, ele está dizendo o seguinte, você fica livre para casar com quem você quiser. Embora exista uma restrição que ele está dizendo que tem que ser da mesma tribo, do mesmo propósito, mas ele está dizendo o seguinte, você é livre. Você é livre. Você é livre. Então, irmãos, você tem a responsabilidade sua na hora de escolha. Não adianta, querido, a gente jogar no colo de Deus aquilo que realmente são as nossas escolhas. Porque você deveria pensar, né? Você deve pensar em quem você vai casar, em quem você vai se relacionar, porque isso é importante. Deus sabe, querido. Deus conhece, mas eu preciso ter uma direção do propósito de Deus. Então eu estou tratando o quê? O critério de escolha. O critério de escolha nosso precisa ser bem apurado. Eu não estou dizendo que você vai encontrar ninguém perfeito, irmão, não é isso. Mas eu estou dizendo, querido, que namoro ele é muito mais do que uma união, né, no sentido de um relacionamento. Ele é uma união de propósito, ele é uma união de vínculos fortes. O namoro tem que ter o mesmo propósito. Poxa, você começou a namorar e você já sabe que as pessoas não têm nem o mesmo propósito, nem a mesma direção. Para que você vai entrar num nível de relacionamento assim? Né? Para que você tem que entender? Olha as sinalizações, olha como a pessoa vive, olha os temperamentos dela, olha se ela realmente, como que ela trata a família, olha se realmente tem responsabilidades, olha se realmente cumpre propósitos, se entende, né, o que é o temor de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então as pessoas precisam compreender tudo isso. Né? Então, assim, você precisa compreender quem realmente você vai se relacionar, porque senão você vai ter problema. A questão você precisa entender, você está livre para casar com quem você quiser. Não dá para transferir para Deus tudo isso. Né? Tem um texto no Velho Testamento que nos mostra realmente esse princípio. Tá? Ele trabalha e nos mostra esse princípio. Esse mesmo princípio de você estar livre para casar com quem quiser, e essa mesma restrição dizendo, contanto que seja no Senhor. Números 36:1 diz sobre as filhas de Zelofeade. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? A Bíblia diz assim: e chegaram os chefes dos pais de família em Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José. E falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefes dos pais e dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou o meu senhor de sorte dessa terra em herança aos filhos de Israel. E meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Querido, ele está dizendo o seguinte: naquela época, o
grande propósito aqui era o quê? Esse homem chamado Zelofeado, ele só teve filhas, né? E ele não teve nenhum filho. Na hora de repartir a herança, de distribuir a herança, era feita através dos homens, irmãos. Das mulheres não eram feitas, não era trabalhado essas coisas. Mas aí o que acontece? O pessoal vai até Moisés e disse, pede para o Senhor, né? Libera essa herança e entrega essas mulheres. Tá? Vamos continuar. E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança dos seus pais, e acrescentada à herança da tribo em que vier a pertencer. Assim se tirará a sorte da sua herança. Vindo também o ano jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles que se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala que é justo. Isto é, que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Então eu acho interessante, querido, porque como a herança não poderia ser repartida pelas mulheres, né? Então o que acontece? Eles vão até Moisés e diz: Moisés, libera. Moisés diz: tudo bem. Só que surgiu um problema com isso, né? O restante dos homens da tribo de Manassés procurou Moisés e diz: tem um problema. Se elas se casarem com outras tribos, eles irão acabar levando o que é nosso. Então, tudo que é herança nossa vai acabar passando para outra tribo. Aí Moisés vai consultar Deus e você vê ele falando no versículo 6. Isto é, que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que seja na tribo do seu pai. Deus disse: escolham, né? Você pode escolher quem vocês quiser, da forma que vocês quiser, mas não pode sair da mesma tribo. Então, querido, é importante a gente compreender isso aqui, né? Preste atenção, querido, no critério de escolha. Preste atenção naquilo que você está fazendo. Preste atenção no tipo de relacionamento que você está se desenvolvendo. Olhe muito bem quem você está escolhendo, porque se você errar, é uma responsabilidade que você vai ter para a vida toda. Você vai ter para a vida toda. Então é importante a gente compreender essa questão do critério de escolhas. Irmãos, ter paciência, aprender a lidar com o tempo. Eu sei que eu posso estar falando aqui com pessoas que já têm uma certa idade e muitas vezes fica se questionando se vai ser feliz ou não nessa área. Mas tome cuidado, porque às vezes uma decisão errada, ela pode te levar. Eu fico pensando o seguinte, né? Muitas vezes nós precisamos quebrar esses pensamentos sofismas, pensamentos mentirosos que estão na nossa mente. Por quê? Um pensamento errado, eu acredito que vai te levar numa direção errada. Agora, uma direção errada, né, vai fazer você trilhar um caminho errado. E um caminho errado, querido, vai fazer você chegar a um destino errado. E um destino errado vai trazer para você dano demais. Então, assim, você precisa entender exatamente o que a palavra de Deus fala em relação a isso. Você escolhe. Você sabe o que você vai fazer. É você que vai tomar a direção. Né? E é importante você tomar uma direção correta. Claro, como eu já disse, eu não estou aqui dizendo que Deus ele não pode te ajudar nesse critério, né, de escolhas. Claro que Deus pode fazer. Claro que Deus pode nos ajudar. Eu acredito muito nisso. Deus pode nos trazer direções, entendimentos. Deus pode fazer. Mas a questão não é essa. A questão é o que? Como eu estou escolhendo. Sabe? Você vai buscar uma pessoa que não tem os mesmos princípios, né? Os mesmos princípios que os seus, aí você vai ter problema. Eu me lembro uma vez, né, que a gente foi, na verdade eu fui numa praia no Rio de Janeiro e minha esposa acabou não indo, né? E eu estava perto de um amigo nosso da igreja e na praia tudo. E ele falou assim para mim: cara, você tá longe da sua esposa e eu vejo que você corre de ficar olhando para as mulheres aqui, né? O que te faz ser assim? O que te faz? Eu falei: olha, eu posso estar longe da minha esposa, mas o meu maior amor está aqui, está com os olhos em mim. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, estão olhando maus e bons, eles estão percorrendo a terra, ele está sobre mim, né? Então, eu fico pensando no seguinte: a minha ideia sempre foi o seguinte: eu posso esconder da minha esposa, mas eu tenho princípios com Deus. Então, gente, eu não estou dizendo que eu sou a melhor pessoa do mundo, também tenho minhas dificuldades e luto contra elas, mas a questão é o quê? Se você pegar uma pessoa que ela vai honrar Deus em primeiro lugar, ela vai honrar você também.
Se ela tem princípios com Deus, naturalmente ela vai honrar você. Então é isso que a gente precisa compreender. E é isso que a gente precisa trabalhar. Tá? Que Deus abençoe você nessa primeira aula. Que você entenda. Deus está interessado sim em te ver feliz. Deus está interessado sim em fazer a diferença na sua vida. Deus está interessado sim em ver você vivendo algo diferente, né, nessa área. Mas entenda responsabilidades. Entenda momentos. Entenda fazer a coisa certa, do jeito certo. Entenda, né, ter princípios. Não quebre princípios. Se você quebrar princípios, você vai ter problemas. Né? Você precisa fazer a coisa certa, do jeito certo. Esse é o grande planejamento de Deus. Que você não atropele princípios só por necessidade. Tá bom? Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.